como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pai, abençoa as tuas palavras para nossas vidas nesta noite. Nos ajuda, Pai, a estar na tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Pode sentar. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maravilha, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Maravilha. E a palavra que nós pregamos nesta noite, Isaías 53, ela está falando de Jesus Cristo 700 anos antes de ele nascer. 700 anos antes de ele nascer. É só que a maioria conhece Jesus de Maria para cá. A idólatra, o pai de Abraão era idólatra. E eu volto a dizer, não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha sacerdote. Nem pega no espírito, era só, olha, o Senhor falou, em tal lugar aconteceu assim, dessa forma e dessa outra. Mas Abraão em si não sabia nada disso, morava em uma cidade idólatra. Uma voz, olha, se você puder contar essas estrelas, você vai poder contar a sua descendência. E não estava moderninho não, E não estava moderninho não. Estava lá perto de 100 anos por aí. E a esposa perto de 90. Esse não troquei não, né? Perto de 90 por aí. Tá ok? Ele creu na pregação. Ele creu na pregação. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Pai, é por causa do tempo. Moisés. Olha a pregação para Moisés. Uma sarça. É fácil para uma sarça pegar fogo, estando verde ou seca. Moisés olhou uma sarça envolvida em fogo. Uma sarça envolvida em fogo. Sanzinha. Inteirinha. Maravilha. Dá para ver essa pregação? Meu Pai do céu. Meu Pai, eu conheço o testemunho, não sei se vocês já viram, de um moço que tomou um choque de 11.000 volts. Ele caiu do andame em cima do fio. 11.000 volts. Chão vivo com testemunho. Por causa do tempo que não dá. 11.000 volts. É a mesma pregação. É porque fica lindo assim, poético, né? Uma sarça envolvida em fogo. Essa é a pregação. Você foi convidado para viver essa pregação, para anunciar essa pregação, e para que Deus possa escrever essa salvação na sua vida. Meu Cristo, quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Que foi lido aqui, o pastor falou, né? O anjo da igreja de Laodiceia dizia, né? Eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Bem de vida. Não é assim hoje? O ministério que é abençoado é que o pastor tem 2 carros, tem 2 casas, tem fazenda, vai tirar férias, né? Lá fora e etc, né? E prega, né? Essa coisa de pobre. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Ah, mas pode ser tão estranho para muita gente. Não, mas Deus é o dono da prata e do ouro, mas Ele chamou para você mostrar que um salário mínimo dá para viver feliz e com alegria. Conheço o testemunho do irmão que tinha 10 filhos e era catador. A hora que você chegasse na casa dele, tinha comida para você e para o visitante que chegasse junto com você. E o que ele comia não era o catado do lixo, não. Bendito seja o nome do Senhor. E olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Bendito seja o Senhor. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aquele povo não faz questão dele para nada. A única hora que fala no nome de Jesus é quando vai orar, que eles dizem, é pelos méritos sacrificiais do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por isso, que é a única hora que fala em Jesus, mas tem que dizer assim, olha, eles para Jeová, me dê isso, me dê aquilo, eu te agradeço por isso, por aquilo, pelos méritos sacrificiais de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo, desprezado entre os homens que não fizeram caso algum. Aí vem, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, você foi chamado para esta pregação. Pode ser que olhe para você e veja você aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi o que Jesus Cristo disse: quando fizesse um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Foi o que o Senhor Jesus falou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A minha filha lembrou nesta noite da irmã Judite, que nós chamávamos ela de Pedra de Horebe, porque tivera sido uma pessoa bem negativa antes de se converter, certo? E graças a Deus se converteu ao Evangelho. Quando eu vi, eu estava crente novo também, quando eu vi, estava na igreja, já com as senhoras, não sei como nem como se converteu, mas era crente. Não sabia ler, não sabia ler, falava pouquíssimo, mas crente. E eu ficava admirado que Pedra de Horebe, toda vez que tinha ceia, ela se vestia de branco. Não é o ritual de hoje não, tá? O pessoal se veste branco sexta-feira quase pelo mesmo motivo que os outros vestem também. Mas é um cuidado que ela tinha de ir para a ceia daquele dia. Mas achava aquilo lindo. Pedra de Horebe, ela só sabia cantar esta música. Minha filha cantou aqui. Isto é a pedra de Horebe que está brotando, água da vida saudável para mim. Cristo é a pedra de Horebe que está brotando, água da vida saudável para mim. Aí bradava: vem tomá-la, é mais doce que o mel, refresca a alma, refresca todo o
meu ser. Cristo é a pedra de Horebe que está brotando, água da vida saudável para mim. Ela fazia para mim, para ti. Manos, quando ela cantava, o Espírito de Deus ungia a... Entendeu que era Deus que estava falando com ele. É indesculpável. Quando Deus fala, o homem tem consciência de que ele falou e ouve. Às vezes não atende, agora não atende porque não quer. Mas sabe que Deus falou. E graças a Deus, Abraão se tornou conhecido no mundo, o pai da fé, amigo de Deus, e mais. Creu na pregação. Olha que pregação, Bruno. Você já pensou, hoje se falar, é uma maravilha. A gente já sabe a história de Abraão, de Moisés, já sabe um monte de coisa, a gente já acredita, mas imagine uma pessoa que não tinha a menor ideia. Aí houve uma voz, olha, se você puder contar essas estrelas, você vai poder contar a sua descendência. E lembrar que eu passei 10 anos estudando com o pessoal, que Jesus Cristo tem valor menor do que um profeta para eles. Jesus Cristo é anátema. Só foi crucificado porque ele trabalhou dia de sábado. Foi assim, 10 anos até que um dia eu descobri que, como estava enganado, a Bíblia fala, são inimigos da cruz de Cristo. Está escrito que cujo Deus é o ventre, e eles só pensam nas coisas terrenas, e são inimigos da cruz de Cristo. Interessante. O mundo inteiro sabe que Jesus Cristo foi crucificado numa cruz. O mundo inteiro. Mas ele disse, não, Jesus foi sacrificado em uma estátua. Quem leu ou quem vê o filme Espartacus sabe que naquela época a morte mais cruel que tinha era a morte de cruz. Voltando para cá. A primeira pergunta aqui é: quem deu crédito à nossa pregação? Mas quem está falando? Aqui o profeta Isaías, Deus tomou ele e falou essas palavras, e o escriba escreveu. Às vezes o profeta, não sei se era o caso de Isaías, alguns profetas não sabiam escrever tão bem assim não. Tinha sempre alguém para poder escrever, que era chamado menino do profeta, que eram os escribas. Aí ele veio e disse assim escreve, diz a palavra do Senhor, vê a minha palavra do Senhor dizendo. Então aqui, Isaías falando, mas tem alguém mais importante do que Isaías fazendo essa pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Mas quem acreditou no que eu estava falando? Quem acreditou no que eu disse? Meu Pai do céu, olha, todas as coisas foram feitas por Ele. Não foi por intermédio, nem através, como tem algumas escrituras, não é? Por Ele. Ele fez todas as coisas. E sem Ele, nada, mas nada do que foi feito se fez. Ele que é o verbo, que é ação, estado e fenômeno de Deus, disse: haja luz. E houve luz. Ele. E a pregação dele, a partir de ali, até aqui e agora, alcançou Abel, alcançou Caim. E eu acho interessante que, por mais que, como o pastor falou no instante, que os filósofos inventem uma porção de outras coisas,
nada satisfaz mais o homem do que entender a mensagem da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra, e teve um jardim do Éden, e teve Adão e Eva, e teve a desobediência. Eles podem inventar em qualquer coisa, não satisfaz, não completa igual essa mensagem. Uma das pregações primeiras foi: não é bom que o homem esteja só. Assim que fez, disse: não é bom que o homem esteja só. Isso não é só uma questão de mulher, de marido e mulher, mas não ficar só. Então, se ele sabe, quando fez o homem perfeito, que não era bom mesmo perfeito ficar só, quanto mais agora. Quanto mais agora. 2 irmãos. Ele chegou para Caim e disse: olha, o pecado jaz na sua porta. Ou seja, está sentado, está deitado, está cochilando na sua porta. E cabe a você dominar, cabe a você mandar sair. Porque era assim, era uma pessoa agradável a Deus, né, no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito. Não tinha Bíblia? Não tinha sacerdote? Não tinha religião? Não, mas tinha os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. O que estava diante deles em termos de sol, lua, chuva, verão, inverno, noite, dia, era o suficiente, como diz a Escritura em Romanos 11, para que todos fiquem indesculpáveis. É a misericórdia de Deus que fez chegar até nós essa porção de páginas, com essa porção de letras. Mas o que está escrito no sol, na lua, nas estrelas, nos animais, nos peixes, nas plantas, é o suficiente para que todos, não tem desculpa para ninguém, tenha ouvido o Evangelho escrito ou não. E falou com Caim. Caim não obedeceu. O que aconteceu depois? Matou o irmão e deu a dizer: olha, se você fosse uma pessoa de boa índole, a sua oferta seria aceita. Mas o problema não é a oferta, o problema é você. O problema é você. E há muita gente hoje, aqui, que pensa que é uma questão de oferta. Oferta, sim, pode dar o corpo para ser queimado. Pode dar todos os bens para sustento dos pobres. Se não tiver amor, se não tiver nele, com ele, por ele, para ele, por causa dele, em busca dele, ele não adiantou. Foi o próprio Deus que disse: fazei prova de mim. Uma maravilha. Qualquer um, crente ou não, qualquer um, batizado ou não, que fizer prova de Deus, ele vai receber a recompensa, porque foi Deus que disse: fazer prova. Agora eu pergunto a você: há necessidade de se fazer prova de Deus todo dia, toda hora? Que há tanta gente fazendo prova há não sei quantos anos. Você já provou que o Senhor é bom? Então não precisa mais fazer prova. Seja generoso, bondoso. Faça com alegria. Faça com alegria. Porque você não precisa mais provar. Porque você provou que Ele é bom, santo e grande. Aí ele pergunta: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Eva não creu. Levou para Adão, Adão não creu. E ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Oh, glória a Deus, lembrei de Enoque. Enoque deu crédito à pregação. Não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha sacerdote, não tinha profeta, não tinha